Bem, galera, passando aqui para fazer a correção da atividade que eu passei quarta-feira, acerca de razão, proporção e porcentagem. Viu que era duas atividadezinhas, uma com 4 questões e a outra também com 4. A primeira em cima falava o que é uma razão matemática. Razão matemática é toda a comparação entre grandezas. Ou seja, o que são grandezas? São tudo que podemos calcular ou medi-los, ou seja, escrito na forma de fração. Ou seja, então, uma razão nada mais é do que uma divisão. Toda vez que você divide os números, escrevendo ele na forma de fração, nós temos uma razão. Aí eu dei um exemplo aqui de razão, onde nós usamos a razão. Quando nós temos sendo noticiado a razão de número de mortes com o total de infectados na Bahia, no Brasil, ou até mesmo em Banzaê, nós estamos trabalhando matemática, porque nós estamos comparando o número de mortes com o total de infectados de uma certa cidade, de um certo país. Então, isso é uma razão matemática, porque nós estamos comparando o total de mortes com o total de infectados. Outro exemplo, quando eu falo que eu quero a razão de aprovados na turma do eixo 7, então eu estou comparando os alunos aprovados com o total de todos os alunos da turma. Então, isso é uma razão matemática. Quando eu também comparo os meus gastos que eu tenho durante o mês com a minha renda, eu estou fazendo uma razão matemática. Eu estou comparando os meus gastos com minha renda. Outro exemplo, quando eu faço uma comparação com o total de homens em uma certa localidade em relação com o total de mulheres, eu estou fazendo uma comparação entre grandezas. Eu estou fazendo uma razão matemática. Ou seja, toda razão matemática é escrita na forma de fração. Então, tudo isso aqui são grandezas, são algo que nós podemos contar. Mortes, nós podemos contar o número de mortes, o número de infectados podemos contar, o número de aprovados podemos contar de uma turma, o gasto eu posso contar ou medir, a minha renda eu posso contar ou medir, o número de homens eu posso contar ou medir, o número de mulheres da mesma forma. Está respondida a primeira questão. A segunda, você conhece alguma maneira de calcular o percentual de um número? Para você calcular o percentual de um número, toda vez que você escreve uma razão, seja ela qual for, na forma de fração, você está calculando o percentual de um número. Vejamos, se eu dar um exemplo, total de mortes aqui em Banzaê, de um total de 7 mortes, de um total de 1.000 infectados. Eu tenho 7 mortes de um total de 1.000 infectados. Eu posso calcular o percentual dessa razão. Digamos, na turma de matemática, de um total de 18 alunos, apenas 5 foi aprovado. Então, a relação de aprovado com o total de turmas, com o total de alunos da turma, foi 5 de 18. Apenas 5 foi aprovado nessa unidade. Se eu comparar os meus gastos na forma de razão, na forma de fração, eu tenho um gasto de R$ 700 por mês, de um total de renda que eu ganho 1.000. Então, se eu posso encontrar o meu percentual de gastos com renda. Da mesma maneira, digamos que o número de homens é 10 e o número total de mulheres em uma sala é 15. Então, eu posso encontrar o meu percentual, que é isso aqui, ó, de homens por mulheres. Você sabe transformar uma razão em percentual? Então, para eu fazer, primeiro eu coloquei na forma de fração. Para eu saber o percentual, é só você dividir a fração.
7 dividido por 1000, veja o percentual. É 7 milésimos, né? A razão percentual de aprovados da turma é de 0,2777. Então, esse é meu percentual. É transformar ele na forma decimal. O percentual de gasto com o total de renda, veja, quando eu dividir 700 por 1000, vai dar 0,7. É deixar na forma decimal. O percentual de homens com de mulheres, quando eu dividir 10 por 15, dá 0,6666. Então, esse é o percentual. É você deixar os números na forma de fração ou na forma de número decimal. Mas se eu encontrei o meu percentual, digamos, de mortes com total de infectados aqui em Banzaê, que é de 7 milésimos, que eu dividi o número de mortes pelo número de infectados. Como é que eu encontro a minha porcentagem, que é o percentual de número que está relacionado com a ideia de razão? Você sabia que o percentual de um número está relacionado com a ideia de razão? Porque quando eu dividi a razão, eu encontrei o meu percentual, eu vou transformar ele em uma porcentagem. Como assim, professor? 7 milésimo é correspondente a 0,7%? Por quê? Quando nós temos uma ideia de porcentagem, esse símbolo aqui, ó, que eu tenho aqui, ó, esse símbolozinho aqui, significa que eu vou dividir algo por 100. Então, significa que eu vou dividir algo por 100. Então, 7 milésimos dividindo por 100, você vai, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Logo, dá um total de 7 décimos de por cento. Veja que a taxa de morte na cidade de Banzaê está em 7 décimos de por cento de infectados. Ou seja, a cada 100 infectados, menos de uma pessoa morre. Vamos lá para o segundo exemplo. Quando eu peguei a razão de aprovados da turma do eixo 7 e dividi, encontrei o meu percentual, que é de 0,2777, a relação com a porcentagem vai ser de 27,77%. Essa é a porcentagem de aprovados. Apenas 27% da turma foi aprovada em matemática. Como foi que eu encontrei? Você, para encontrar, você vai ter que dividir por 100, né? Dividindo, a vírgula vai andar 2 casas para a direita, ó. 27,77%. A relação de gastos com o total da minha renda. Da mesma maneira, qual é a relação que ela tem com porcentagem? Quando eu dividir, deu 0,7%, mas eu tenho que transformar em porcentagem. Ó. 7 décimos é a mesma coisa que 7,70. Então, a relação de gastos, os meus gastos correspondem a 70% da minha renda. E agora, finalizando, o número total de homens em relação de mulheres, 10 de 15, dá um total de 0,66%. A minha vírgula vai andar 2 casas para a direita, ela vai vir para aqui. Ó. Se ela vai vir para aqui, ela vai ficar 66,66%. Da mesma forma, a vírgula estava aqui sempre andando 2 casas para a direita. Estava aqui andou 2 casas para a direita. Então, está aí a correção da primeira atividadezinha. A segunda atividadezinha pedia que você analisasse a figura 1 e 2, onde tem uma pessoa colocando álcool em gel nas mãos e tem aquele receptivizar os pés. Aí queria, como você descreve as informações dessa imagem?
Essa imagem descreve a situação que nós estamos vivendo, precisando sempre usar o álcool em gel na mão. Passamos álcool em gel nas mãos para proteção contra o coronavírus. A questão 2. Qual é a relação das informações encontradas com a pandemia da Covid? Que nem eu falei, toda vez que comparamos o número de infectados com o total de mortes, seja em Banzaê, na Bahia, no Brasil ou no mundo, estamos usando o conceito de razão. Estamos comparando duas grandezas, nesse caso, a mortes e infectados. Ou seja, também, quando usamos o álcool em gel de 70%, estamos comparando o teor de álcool na substância, porque somente o álcool em gel de 70% ele é eficaz. Então, aqui também mostra uma ideia de matemática, porque esse álcool em gel precisa ser de 70% de álcool para que seja eficaz. Estamos comparando, estamos usando uma razão matemática. Já responde a terceira questão. Qual é a porcentagem mínima de álcool em gel que se deve ter no álcool em gel para que consiga higienizar as mãos contra o coronavírus? Ou seja, a porcentagem mínima, que eu falei, tem que ser de 70% de teor de álcool para que possa matar as bactérias. Uma substância de álcool abaixo de 70% não serve. E também até aquela acima de 70%, aquele álcool que não seja em gel, por que é que não serve? Porque ele evapora rápido. Tem que ser álcool em gel de 70%, que ele é na forma mais pegajosa e demora mais a evaporar. Então, essa é a nossa atividade. A questão 4, pedir que vocês construíssem um relatório apresentando ideias importantes relacionadas à imagem. É apenas se vocês tivessem como fazer o relatório, mas quem não fez não tem problema. Terminou a nossa correção da atividade.